Está começando o seu podcast de vendas para o governo. Hoje falaremos sobre impugnações e recursos em licitações. Antônio, tudo bem com você? Tudo ótimo, Bruno, e você? Tudo bem também. Qual que é a importância de entender impugnações e recursos para o licitante? Tá, vamos lá. Então, nós temos aqui duas figuras que serão utilizadas em momentos distintos, mas que servem para resguardar o direito do fornecedor que está participando da licitação. Então, em primeiro momento, nós temos o esclarecimento e a impugnação, tá? Então, o esclarecimento, resumidamente, é quando eu tenho uma dúvida acerca de algo naquela licitação. A impugnação é quando eu encontro alguma ilegalidade ou alguma irregularidade naquele edital. Em contrapartida, lá no final, após o julgamento, nós temos o recurso. E o que é o recurso? É quando eu não concordo com uma decisão tomada pelo agente público, tá? Então, resumidamente é isso, mas vamos discorrer melhor no decorrer deste podcast. Muito bem, muito bem. Will, por gentileza, apresente os nossos queridos convidados aqui do ConlistaCast dessa semana. Com o tema Impugnações e Recursos, hoje estamos com Fernanda Cersósimo, que é advogada sul-mato-grossense, assessora jurídica de licitação, associada ao escritório Marcelo Balduino Advocacia. Ela é pós-graduada em Direito e Processo Tributário, especialista em Gestão e Contratações e Aquisições Públicos, e também é sócia fundadora do Instituto de Capacitação em Gestão Pública. As redes sociais dela, @fernandasotelo.adv, e também a rede social do Instituto, né? É @INCAPGP. Ao lado dela, mais uma vez, estamos com o nosso especialíssimo Nivaldo Munari, que é professor do Instituto Licitar há muitos anos, advogado e ex-procurador do Estado de São Paulo. Muito bom. Eu adorei, porque assim, ele falou mais uma vez. É sinal que o professor Nivaldo aqui tomou gosto, né? E tá batendo carteirinha aqui, é uma honra pra gente. Mas antes, professor, a gente tá com um presente aqui. E aí, até apresentando a nossa querida convidada, também tá batendo carteirinha aqui, já é a terceira vez aqui no ConlistaCast, mas ela veio com um presente muito bacana aqui, que se você puder falar, por gentileza, é melhor. Tem uma cartinha que eu já li, muito obrigado mesmo. Tem uma água ali pra gente poder ali, é uma cafeteira, o que seria? Eu sou muito leigo nisso, por gentileza. Tá, vamos lá. Eu trouxe tereré, sul-mato-grossense. Aqui a gente tem, vamos apresentar os artefatos. A gente tem uma bomba e uma cuia. A gente coloca a erva de tereré aqui dentro. E aqui é uma garrafa térmica com água e gelo, que você serve a água e toma o tereré, né? Que legal, muito que bom, legal. Então o nosso podcast está cada dia mais chique agora com tereré. Olha só. Boa, muito boa, bem. Gostei muito. Seja bem-vinda novamente, Fer. Obrigada. Professor Nivaldo, seja bem-vindo novamente ao ConlistaCast. Você tem presença VIP aqui, garantida aqui ao nosso ConlistaCast. Tudo bem? Como é que tá os cursos do Instituto Licitar? Tudo bem, Bruno. Bom dia, Antônio, bom dia, Fernanda. Bom dia. Estamos trabalhando, Bruno, estamos trabalhando. Tem a grade de cursos, né? No site do Instituto você tem a grade completa e temos uma novidade. Agora, deste ano de 2023, é o nosso primeiro curso de pregão eletrônico, de acordo com a nova lei e com a Instrução Normativa 73, que é o regulamento do governo federal. Então, é um curso online, duração de uma semana, são 5 dias, de segunda a sexta, aula das 8h30 às 12 horas, o período reservado para responder as dúvidas dos alunos das 12 às 12h30, mas é tradição do Instituto. Enquanto a gente tiver perguntas, vai prorrogando o horário e vai respondendo as perguntas. 4 aulas com abordagem da legislação, abordagem jurídica, e a 5ª aula, 2 simulações de pregão usando o Comprasgov, o GovBR, né? Antigo Comprasnet. Uma utilizando o modo disputa aberto e a outra o modo disputa aberto e fechado. Então, bem completo, dentro daquilo que é possível neste momento em que começa a se aplicar o novo pregão. O curso já vai oferecer isso, dentro daquela tradição já do Instituto, a qualidade do Instituto, o conteúdo do Instituto, material de apoio, enfim. Muito bem, muito bom. Quero entrar já nesse contexto aqui do recurso impugnação. A gente tem ali, eu queria saber qual que é a diferença, primeiro,
Fernanda e professor Nivaldo, e o momento certo para cada instrumento. Boa. Claro, o Antônio deu aqui um breve resumo, mas a gente agora vai mergulhar no assunto. Tudo bem. Bom dia, né? Porque eu fui meio afobada, eu sou assim mesmo. Bom dia para todo mundo. É mais uma vez uma honra de estar aqui. Obrigado pelo convite novamente. E entrando, o Antônio já fez uma breve explanação muito bem colocada. Mas entrando, assim, quando a gente recebe uma licitação, a primeira coisa que a gente vai ver é o edital de licitação. Nesse edital, nós vamos ter lá o que vai vir na habilitação e na proposta. Então, vamos ficar sabendo quais documentos de habilitação colocar, como constituição da empresa, quanto que vai ser aquele valor estimado para aquela licitação, quais os deveres do licitante, quais as obrigações da administração, enfim, uma série de coisas que vai estar estipulada ali nesse edital. Porém, lá pode ter qualificação técnica. E nessa qualificação técnica na maioria das vezes, onde a gente tem que ficar mais atento, porque dela pode derivar de lei especial. Então, não é o que vai estar ali normalmente na Lei 14.133, pode estar em outra lei complementar ou até em uma resolução. De todo modo, nessa análise prévia, que o licitante ele vai descobrir se há a restrição de competitividade, se está beneficiando alguém de certa forma, aquele edital, e é aí que ele vai entrar com o protocolo de impugnação. Lembrando, prazo de 3 dias antes da data marcada para o certame. Isso. E a administração ela tem o dever de responder até 3 dias depois, né, desse protocolo, limitado a um dia antes da abertura do certame. Perfeito. Vamos fazer uma linha do tempo aqui, rapidão. Vamos imaginar que no dia 8 é uma segunda-feira e vai ser a abertura do certame. Se eu for contar até 3 dias antes, vai dar lá na minha quarta-feira. Então, a lei ela fala até 3 dias antes. Você conta o terceiro dia também. Então, vai dar na quarta-feira, no dia 3. A administração, nesse caso, ela vai ter para responder você até sexta-feira, porque o certame é na segunda. E é assim. Lembrando também que teve um acordo recente do Tribunal de Contas, da primeira Câmara do Tribunal de Contas, em outubro de 2022, o Acórdão 7289, que ele falou que a administração, quando ela recebe uma impugnação que fala sobre restrição de competitividade, é dever do agente, o agente que está conduzindo aquele certame, de ele olhar e analisar se há realmente essa restrição, mesmo que essa impugnação ela não seja conhecida por algum motivo. Então, sempre que a administração ela identificar alguma restrição no certame, restrição de competitividade, ela deve agir de ofício, porque essa restrição ela gera uma ilegalidade. Sim. E a ilegalidade, quanto mais tempo ela demorar para ser verificada, há mais prejuízo, tanto para a administração quanto para o licitante, porque da legalidade e da anulação de um certame não gera nenhum tipo de indenização. Sim, sim. É interessante a questão do prazo a gente analisar, porque a 8666 ela fazia distinção entre qualquer cidadão e o potencial fornecedor a participar e dava prazos diferentes para eles, né? Então, tinha 5 dias para qualquer cidadão e 3 dias para, ele falava, decairá do direito o fornecedor que não o fizerem até 3 dias. A nova lei, ela trouxe a redação próxima do que nós temos a exemplo da Lei 10.520, que era a lei do pregão, e os demais regulamentos. Então, ela unificou esse prazo. E por que eu estou falando isso? Porque no passado, pela 8666, caso eu quisesse ter um prazo menor, eu tinha que comprovar que a minha empresa era do ramo pertinente, logo eu era um potencial fornecedor. Hoje não. Hoje, qualquer cidadão pode impugnar no prazo normal, vamos dizer assim, até porque só existe um prazo, então não necessariamente eu vou precisar de uma empresa para impugnar o edital. Então, uma pessoa física poderia fazer isso ou qualquer outra empresa, até mesmo, abre aspas, que não seja do ramo. É claro que não faz muito sentido, mas caso
alguma empresa analise e fale, poxa, essa contratação tem um potencial de prejudicar de alguma forma o erário, ela poderia impugnar normalmente. Professor? Não, é interessante você trazer à tona essa distinção em relação à Lei 8666. Você está falando, eu não sei, não me lembro agora exatamente qual dos parágrafos, mas é um dos parágrafos do artigo 43 que tratava disso. E, na minha opinião, era um dos piores dispositivos, que gerava mais confusão. Exato. Então, desse ponto de vista, a nova lei resolveu esse problema. Perfeito. Ela seguiu, como você disse, mais ou menos a sistemática dos vários regulamentos do pregão e resolveu esse problema. Agora, a Fernanda foi muito feliz aí, ela fez contagem de prazo, isso do ponto de vista objetivo, né, para você trabalhar no dia das licitações é fundamental. E eu só queria acrescer o seguinte, a nova lei, ela consertou o problema da Lei 8666, Sim. mas a redação dela é defeituosa no artigo 164, que ela fala desse prazo que a Fernanda mencionou, ela fala da abertura da licitação, né? Quando é a abertura da licitação? Você pode procurar na lei que você não vai ter fixado o momento de abertura da licitação. Mas a lógica indica que a abertura da licitação, ela ocorre na fase de planejamento, antes de você cogitar de preparar, inclusive, os documentos da licitação, portanto, o edital e os anexos, que justamente são passíveis de impugnação e de pedido de esclarecimento. Perfeito. Então, a meu ver, é uma imperfeição técnica. A boa notícia é que o regulamento da União, a gente já tem a IN 73, eles consertaram isso e deixaram claro que é da data da abertura da sessão pública. Então, você conta os 3 dias para trás da data da abertura da sessão pública. A lei foi defeituosa tecnicamente na redação do artigo 64, ao usar a expressão abertura da licitação, né? Perfeito, perfeito. Agora, respondendo a segunda pergunta, né, quanto ao recurso e sua aplicabilidade, o recurso, ele é um instrumento que ele pode ser interposto de várias hipóteses previstas legalmente. Então, o recurso hierárquico, propriamente dito, ele vai sempre estar ali na lei. Então, eu tenho ali elencado quais são as hipóteses. Temos, por exemplo, de quando a extinção unilateral por parte da administração, temos quando a revogação ou anulação daquele certame, lembrando que a anulação ela decorre de um ato ilegal insanável e dela não geram direitos. Já a revogação ela vem por interesse da administração, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado. Temos também aí as súmulas, deixa eu só olhar porque essas eu não consigo lembrar de cabeça. A 346 e a 473 que falam exatamente sobre isso. Falam que ela vem que a anulação ou a revogação, ela pode ser tanto de ofício quanto a um terceiro, né, que fale, olha, tá errado isso aqui, vocês não têm que, né, dar uma olhada, uma revisada melhor para ver se não tem que anular ou revogar ou não está muito certo. E também temos a hipótese de habilitação e inabilitação dos licitantes. Também é uma causa de recurso. Perfeito. Muito bem, muito bem. Eu estou aqui organizando aqui as questões aqui do nosso podcast, porque tem bastante pergunta muito legal. E essa daqui é por que cita-se os dois, tanto a habilitação quanto a inabilitação? Porque ela acabou de dizer agora aqui, mas é importante a gente extrair o porquê disso. Uhum. Tá, vamos lá. Por que a gente fala dos dois? Porque tanto eu, licitante, que for inabilitado lá na hora da entrega dos documentos, tá? Eu senti que aquela inabilitação está errada, porque eu cumpri tudo aqueles requisitos. E aí o agente público vai e me inabilita. Eu posso entrar com um recurso falando, né, sobre isso. E quanto à habilitação do meu concorrente. Então, eu analisei aqueles documentos do meu concorrente, eu falei... E aí eu vi que não estava condizente com o edital. E aí eu posso também entrar com o recurso dessa habilitação. Legal, interessante. É legal trazer dentro da nova lei, ela traz a possibilidade do que nós temos na 8666, que é a inversão de fases. E é salutar, eu até gostaria de ouvir a opinião do professor Nivaldo, que no caso de inversão de fases, há uma fase dupla de recurso. Uma vez que, caso eu inabilite uma empresa, isso vai macular todo o processo na fase competitiva, caso depois ela comprove
que ela não poderia ser inabilitado. E aí eu já quebrei sigilo de propostas, eu já tive uma fase competitiva, ou seja, não resta mais o que fazer com aquele processo a não ser uma anulação, uma revogação, caso eu tenha que voltar um fornecedor. E é até por este motivo que a própria 8666 ela trazia uma fase recursal dupla. E aí a diferença da 1473, que ela fala que só vai ser feita em uma fase única, em seus parágrafos. Mas quando eu tenho o rito comum que a gente chama, né? Que seria a inversão de fases para 8666. Professor Nivaldo. É interessante isso que você colocou. Acho que o primeiro ponto, para ficar bem clara essa situação, a gente entender é que a nova lei adotou a diretriz do pregão, a sistemática do pregão. Né? Que diretriz, que sistemática é essa? É a inversão de fase. Na época do pregão se chamou de inversão de fase. Ou seja, eu vou primeiro julgar a proposta e depois eu vou julgar a habilitação e não de todos os concorrentes, não de todos os licitantes, mas apenas daquele que teve a proposta aceita. A nova lei assumiu isso como regra. Ela abandonou a diretriz da 8666 e assumiu a diretriz do pregão. E criou a possibilidade de, em caráter excepcional, mediante justificativa, mostrando as vantagens para a administração, se inverter isso, inverter de modo a adotar a sistemática que era da Lei 8666. Primeiro habilitação e depois proposta. Isso. Então, é nesse ponto que você colocou. Isso. Como a Fernanda colocou, a nova lei, ela não distinguiu entre a regra e a exceção. Ela tratou o recurso da mesma forma. Como assim tratou da mesma forma? Ela fala de um recurso em relação tanto ao julgamento da proposta quanto da habilitação. E em momento único. Então, ela não excepcionou o fato de você usar a exceção e habilitar primeiro. A meu ver, Antônio, e aí a minha opinião particular, foi um erro da lei. Eu concordo. E a razão do erro é exatamente aquilo que você trouxe a justificativa. Se você tem o acolhimento de um recurso em relação à habilitação, você maculou toda a fase de proposta, né? E veja, o que a gente tem? A gente tem, vamos levar em consideração o que a gente tem colocado. E o que a gente tem colocado hoje é o regulamento, é a IN do governo federal. Isso. Tá? Você tem, durante a fase competitiva das propostas, o sigilo com relação à identidade dos participantes. Então, veja, você só vai ter a quebra desse sigilo quando encerra a disputa por lance. Até então, o licitante está concorrendo sem saber quem é quem, né? E a razão de haver esse sigilo é para dificultar conluio, já que o mecanismo é um mecanismo eletrônico, você não está presencialmente numa sessão pública, o pregoeiro não tem como controlar isso, então facilitaria muito o conluio, por isso se estabeleceu esse sigilo com a identidade. Se você, lá na frente, seguindo exatamente o que a lei está dizendo, você acolher um recurso contra habilitação e, por exemplo, habilitar alguém que foi inabilitado ou inabilitar alguém que foi habilitado, você tem que voltar toda a fase, repetir tudo, você vai ter que começar do começo, porque o sigilo está quebrado. Então, na verdade, é como se você estivesse instaurando uma nova licitação. Perfeito. Por isso, eu acho que a lei errou nesse sentido. Tá? Ela devia ter, no caso da exceção, admitir os dois recursos. Um inicialmente com relação à habilitação e o outro depois com relação à proposta. Mas não é assim, é como a Fernanda colocou. Sim. Ela tratou tudo, recurso único, fase única. E é mais interessante o detalhe também, e outra vez voltando à IN do governo federal, a IN 73. O sistema está apropriado, quando você tem a inversão de fases, tá? Terminou a habilitação, você tem habilitados e inabilitados, tá? Você já manifesta a intenção do recurso naquele momento, mas é só a manifestação da intenção, que pela nova lei nem precisa mais ser motivado, basta ser a manifestação de intenção, tá? Então, você manifestou, mas você não considerou, você não julgou, vai seguir, você vai analisar a proposta, você vai julgar a proposta. Lá na frente, o cara vai te trazer as razões do recurso e aí pode ocorrer aquilo que você colocou. Se você acolheu o recurso, tudo está prejudicado, você tem que começar tudo de novo. Não sei se eu consegui ser claro, mas o panorama geral desse aspecto é esse aí. Tá? Deveria, como a lei não trouxe, deveria o regulamento trazer essa possibilidade. Entretanto, por isso que a gente fala, né, que é a exceção, uma vez que eu faço a habilitação, todos os participantes daquele certame já vão se conhecer. Então,
Então eu não vejo uma forma de você fazer, por exemplo, uma fase aberta com inversão de fases. Por isso que a gente sempre diz, olha, dificilmente alguém vai conseguir justificar a vantajosidade de se ter uma fase aberta quando há inversão de fases. Porque uma vez que se eu tenho somente a fase fechada, então, em tese, todos já cadastraram as suas propostas. Sim. Então, não há problema nenhum dele saber o preço do outro. Talvez daria para... pede desclassificação e tal, o que é um pouco remoto. Agora, quando há uma fase aberta, até pela natureza da fase aberta, nós estamos diante de uma situação em que pode haver conluio, uma vez que hoje, com o nome da empresa, você joga na internet e aparece todas as informações dela, Sim. inclusive o telefone dessa empresa. Sim. Então, é algo que pode se tornar temerário. Contraria a razão de ser do sigilo, né? Perfeito. E você, se você me permitir, Bruno, Com certeza. você trouxe um outro detalhe importante aqui que me ocorreu, né? Você disse da possibilidade do regulamento tratar isso desta forma, resolver esse problema. E aqui uma questão jurídica, é bem a minha praia, a praia da Fernanda, tá? Mas que eu acho importante, né? Tanto para a administração quanto para os licitantes, é o meu entendimento pessoal. Alguns poderiam dizer, mas o regulamento não poderia ir além do que a lei previu. A lei previu que é num momento só. A meu ver, poderia. Né? E aí é uma opinião pessoal, Fernanda, sujeito a todo tipo de crítica e de impugnação. Por que poderia? Porque a raiz do recurso é o artigo 5º da Constituição, é o direito de prévia e ampla defesa com os recursos e meios a eles inerentes. Então, toda vez que você potencializa a possibilidade de oferecer recurso, embora você não esteja 100% de acordo com a letra da lei, no caso é lei ordinária, né, a lei 14.133, você está indo ao encontro do princípio que vem do artigo 5º. Então, por essa razão, eu entendo que se o regulamento tratasse dessa forma, estabelecendo os dois recursos, ele não estaria ferindo a nova lei, seria jurídico e plenamente aceitável. Né? Perfeito. Muito bem, a gente tem várias perguntas aqui, todas aquelas que a gente não conseguir por conta do tempo, vão constar no mapa mental que a gente vai anunciar no final, que a própria Fernanda trouxe aqui um resumo. A Fernanda, até vale ressaltar, ela é muito dedicada e trouxe assim o conteúdo de forma esmiuçada para que a gente conseguisse ali transmitir ao público tudo aquilo que a gente não conseguia abordar aqui falando, estará no mapa mental feito pela Fernanda. E que também ela, além do professor Nivaldo, obviamente, mas além do Antônio, que já está com 20 cursos, a Fernanda também está lá com dica de mestre. Na verdade, ela estará com dica de mestre no Conlistagol. Então, também temos essa ferramenta para que você se atualize ali e, no caso, tenha dicas práticas. Pra gente, eu sei que vocês abordaram aqui, mas a gente tem a questão do licitante. Ele entrou com recurso, infelizmente o recurso não deu certo, né? E aí, ele pode recorrer, qual que é o caminho que ele deve seguir, enfim. Tá, vamos lá. Hoje, no âmbito da 1483, nós temos duas espécies de recurso administrativo. Temos o recurso hierárquico, que é o recurso propriamente dito, e temos o pedido de reconsideração. O recurso hierárquico é aquele lá que eu falei no início da entrevista. Todas as hipóteses estão previstas legalmente, estão ali expressas. Mas, para salvar, né, o nosso licitante, daquele ato que não couber o recurso hierárquico, cabe o pedido de reconsideração. Esse pedido de reconsideração ele tem que ser protocolado até 3 dias da intimação ou da data da ciência, seja por meio do Diário Oficial, Diário Eletrônico, por onde for publicado, né, os caminhos daquele edital. Já aquele pedido, o prazo do recurso, ele vai depender. Nas hipóteses do artigo 165, que são essas hipóteses de julgamento da proposta, habilitação, o prazo é de 3 dias. Então, cabe ao licitante o prazo de 3 dias para recorrer. Esse recurso ele vai ser recebido primeiro pela autoridade imediata, que ali vamos ver um exemplo de pregão. Pelo pregoeiro, ele vai receber e ele vai reconsiderar ou não essa decisão dele, de manter aquela decisão que inabilitou o licitante,
ou falar, não, eu estava equivocado, vou habilitar ele. Caso ele mantenha a sua decisão, então, mantendo a inabilitação, ele tem que enviar a sua motivação, juntamente com o recurso, para a autoridade superior. Claro que aí nesse meio vai ter também contrarrazões e tudo mais, mas então, 3 dias para recurso, 3 dias para reconsideração do própria autoridade imediata e 10 dias para a autoridade superior, contados do recebimento desses autos, para ela decidir se mantém aquilo ou defere ou indefere aquele pedido, aquele recurso, né? Perfeito. E Bruno, você colocou ele tem a decisão do recurso, não se conforma, que outros meios ele tem. Ele tem outros meios administrativos e tem a via judicial. Os meios administrativos quais seriam? Ele pode recorrer, conforme a organização do órgão responsável pela licitação, para o órgão de controle interno desse órgão. Boa. Então, quem seria? Normalmente são as corregedorias ou controladorias, tá? Então, não se conformando, ele tem acesso a isso. E tem o órgão de controle externo, que é o Tribunal de Contas, conforme o órgão que está licitando ao Tribunal de Contas, que tem jurisdição sobre ele. E, em último caso, né, pode judicializar, entrar com ação, e aí, depende do caso, eventualmente pode ser um mandado de segurança, pode ser uma ação com pedido liminar para suspender o segmento da licitação até que haja uma decisão a esse respeito. Então, esses seriam os outros meios, se ele não estiver conformado com a decisão que foi proferida no recurso, tá? Muito bom. A gente tem aqui também a possibilidade, se é que existe, né, dos licitantes que não recorreram e eles se manifestarem diante do recurso de outro licitante. Ou seja, eu não entrei com recurso, mas o Antônio entrou. E eu vi que o Antônio tem uma razão ou não, enfim, eu quero... Ou não tem, quero apresentar a contrarrazão, não foi contra mim. Será que eu posso? eu quero me juntar ao Antônio nesse pedido, ou na real, reforçar que ele não merece ali ser deferido, né? Como que eu devo me comportar se eu enxergar alguma possibilidade nisso? Vamos lá. Fernanda, vai você. Vamos lá. Vamos dar a hipótese de inabilitação, né? Então, ele foi inabilitado e aquele vencedor ficou ali olhando, né? Viu que ele ia entrar com recurso. Então, ele foi lá, apresentou nos 3 dias do prazo dele, apresentou o recurso. Mas lá mesmo, na sessão, pode sair os 2 intimados. Então, um manifestou sua motivação, falando que queria recorrer, então foi aberto os 3 dias para ele, e subsequente a esses 3 dias, há mais 3 dias para apresentação de contrarrazões. Então, aquele vencedor que estava ali falou, esse cara tá errado. Então, ele pode ir lá falar e pedir para que seja mantido, tanto quanto os demais, todos que participaram. Então, esses outros 3 dias após a apresentação do recurso, serve para todo mundo que participou ali da licitação e que queira apresentar as contrarrazões. E na realidade é isso, Bruno. Quando você fala do recurso, você tem, no universo do licitante, a gente poderia separar 2 figuras. Quais são essas 2 figuras? A do recorrente é aquele que se sentiu prejudicado pelo ato e quer a modificação desse ato. Então, ele vai ingressar com recurso. E os demais licitantes, você disse a possibilidade de alguém advogar em defesa dele, a prática mostra que isso não acontece, é sempre o contrário. Então, os demais licitantes, da mesma forma que o prejudicado tem o direito ao recurso, os demais licitantes têm o direito de contrarrazoar, impugnar esse recurso, né? Sustentar que a decisão que está sendo objeto do recurso deva ser mantida. Né? Muito bem. É isso. Basicamente são essas 2 figuras. Um caso curioso que já aconteceu comigo de uma empresa entrar com recurso e aí paralisou o processo. Tinham outras empresas participando. Ele entrou com recurso contra uma das empresas. Essa empresa não apresentou contrarrazões, ela ficou tranquila. Uma outra terceira, que não tinha nada a ver, apresentar a peça de contrarrazões contra a empresa que entrou com o recurso e ainda pedindo que se instaurasse um procedimento administrativo para penalizar a empresa que ela estava fazendo o recurso meramente protelatório para se arrastar e trazendo outras atas de outros órgãos públicos que ela fez a mesma coisa e por aí vai indo. Mas só um caso curioso, uma única vez aconteceu, mas que pode acontecer.
Tem um ponto aqui que eu queria trazer, até para entender o que vocês pensam sobre isso, porque de forma estratégica pode servir para o licitante que quer ganhar tempo, né, ele utilizar, que é o caso do tempo que a administração ela tem para analisar o recurso ou o pedido de reconsideração paralisa o certame. Essa é a pergunta. E, em segundo momento, o que vocês acham disso? Fernando? Vamos lá. Diferente do que trazia a 8666, que dava apenas o efeito devolutivo, e aí talvez fazia suspensivo, a 1433 falou que recurso e pedido de reconsideração, sim, eles têm efeito suspensivo até que a decisão da autoridade competenciária. O que eu acho sobre isso? Gente, vocês sabem que eu estou do lado da administração, então eu falo, a administração tem em alguns objetos, a gente tem urgência para comprar. Então, por mais que haja o planejamento e tudo mais, às vezes essa licitação ela sai em cima da hora. Então, essas suspensões, a paralisação, às vezes, pelo Tribunal de Contas, de alguma denúncia que ocorreu esse ano com a gente também, prejudica muito a população. Então, a gente teve não sei se dá para eu falar. Mas se não der, a gente corta, não tem problema depois. Teve uma situação X que uma empresa que ela já tinha entrado no ano passado também com a Foi no Japão isso? Foi no Japão. Foi no Japão, beleza. Tinha uma situação X. Aí o objeto, essa mesma empresa, ela tinha entrado com essa mesma denúncia no ano passado, no exercício de 2022. E esse ano ela entrou com a impugnação, aí a gente não acolheu, porque a gente tinha feito de acordo com o que o tribunal tinha recomendado no ano passado. Então ela entrou com a impugnação e logo já entrou com a denúncia. E aí o relator, que era diferente do relator do ano passado, ele foi já e suspendeu o nosso certame. Só que acontece que estava acabando o contrato do ano passado. Então, a gente teve que se virar nos 30, porque teve alguns quantitativos de contrato que já estavam com o saldo quase zerado, porque é um objeto que sempre utiliza. E, no final disso, a gente fazendo a defesa e tudo mais da denúncia, foi que, no final, o próprio relator, ele revogou a liminar dele, falando que não tinha problema, que aí ele entendeu, as razões tanto do município quanto o que a gente falou, que a gente tinha seguido tudo que tinha sido recomendado do ano passado. E aí ele revogou a liminar dele e continuou a licitação. Foi um tempo desperdiçado que já podia ter sido refeita a nova contratação e que nesse meio tempo a gente teve que prorrogar os contratos, com base em fato superveniente, porque era uma coisa que... O famoso emergencial. Graças a Deus não precisamos fazer a dispensa emergencial, porque ainda tinha alguns saldos. Mas a gente não gosta de ficar mantendo o contrato depois e ficar baseando em fato superveniente, porque foi um fato superveniente. Eu acho que eu tenho uma posição um pouquinho distinta da Fernanda nesse caso específico. E vocês sabem que a minha origem é setor público. Fui procurador do Estado de São Paulo, fazia os pareceres, representando a administração. Mas eu acho que em termos de recurso, eu acho que a lei andou bem em dar efeito suspensivo. Por quê? Porque se a gente estiver falando em recurso, e houver esse tipo de problema que a Fernanda colocou, eu estou falando especificamente de recurso. A administração tem meio de agilizar a decisão no âmbito dela, porque ela recebeu o recurso, processa, aguarda o prazo. Em se tratando de julgamento de proposta e de habilitação e inabilitação, o prazo de contrarrazões é 3 dias, aguarda o prazo das contrarrazões e já pode agilizar e julga. Se não tem razão de ser, indefere o recurso, o problema está resolvido. A questão que se coloca na forma que a Fernanda trouxe ocorre mais em relação à intervenção de órgão de controle interno, corregedoria ou de controle externo, Tribunal de Contas. Isso pode acontecer, mas isso não é a regra, isso é a exceção. Então, a gente tratar a regra como exceção, e aí você tira o efeito suspensivo, ora, se aquilo está sendo objeto de impugnação, há uma razão de ser. É bem verdade que o direito de recurso é um direito amplo, ele tem índole constitucional.
Então, para você realmente penalizar um licitante, tem que ficar muito, mas muito bem demonstrada a manifesta má-fé, o que não é fácil na prática. Mas é em caráter excepcional. Então, por essa razão, eu acho que o efeito suspensivo ele é válido. No caso do Tribunal de Contas, né? A Fernanda vai rir comigo aqui, ela vai entender o que eu estou falando. Existe um recurso que não está previsto em lei alguma, mas que muitas vezes é o recurso mais eficaz, que são os embargos auriculares, né? Ou seja, se foi o Tribunal de Contas, então você recebeu a decisão mandando suspender, o representante da administração tenta conversar com o juiz lá, o magistrado do Tribunal de Contas que deu a decisão, e embargos auriculares, convencer de que ele está errado, né? É em caráter excepcional, não acontece isso sempre. E em caráter emergencial. Então, é alguma coisa que pode se valer. Por essas razões, brincadeira à parte, por essas razões eu acho que a lei andou bem no sentido de dar efeito suspensivo para o recurso. Por essas razões. Muito bem. Mas no meu caso era depende. Não, mas é sempre assim, depende pra lá, né? Geralmente os advogados, eles sempre usam primeiro tem muito palavra, depende. depende. Que é verdade, né? Tem como analisar os casos, porque depende de várias questões, obviamente, Bruno, né? eu brinco nos cursos, né? Quando o pessoal pergunta, eu digo assim, ó, a resposta que eu vou dar para vocês é que eu, como advogado, mais gosto de dar, e vocês que formularam menos gostam de receber, que é justamente depende, né? Depende. Análise do caso concreto. É a análise do caso. Falando em caso concreto e falando em caso... Eu vou para a nossa última pergunta e já soltar o mapa mental na sequência, que é: quais os principais pontos de impugnação que vocês identificam em editais? Por exemplo, casos práticos que vocês já vivenciaram e falam, pô, licitante, se você enxergar esse ponto aqui no edital, faça a sua consideração, exerça o seu direito, como bem disse ali o professor Nivaldo e a Fernanda. Mas quais casos assim são mais é de praxe ter ali, poxa, o licitante ele vai ter razão se ele entrar aqui com um pedido, enfim. Tá bom. O licitante lá analisando o edital, ele vai ver primeiro o objeto, né? A maioria vai estar no termo de referência. Ele analisando esse objeto ele está de forma clara para mim? Então, vamos usar um exemplo real e oficial que aconteceu também e que realmente a gente teve que voltar atrás. Na especificação do objeto, falava que era produtos gráficos. Precisava de um prontuário, mas aquele prontuário não trazia a medida da folha, não trazia quantas folhas seriam necessárias para né? E aí, só falava que eles precisavam de um prontuário. E aí o licitante corretamente foi lá, impugnou aquele edital, fez um pedido de esclarecimento. Aquela licitação, como ela estava, a cotação dela já foi feita de forma errada, ela estava ilegal. Então, foi feita a anulação daquela licitação para entrar com uma nova, e tudo certinho, fazendo a cotação, com as medidas certas, tudo certo. Então, objeto tem que estar de forma clara, precisa, de forma que o licitante consiga mensurar aquilo que ele vai gastar e aquilo que ele vai ter que pedir para a administração como valor, né, da proposta. Vamos outra polêmica. A autorização de fornecimento de empresa. Essa foi uma impugnação que a gente, quando é produto de limpeza, a gente recebe muita impugnação disso. Porque, das vezes que a gente não colocava essa autorização de fornecimento de empresa, o licitante ia lá e impugnava falando para colocar. Das vezes que a gente colocava, ele ia lá falando para tirar. Foi que aí, depois de muito estudo, descobri que em 2020 saiu um acórdão do tribunal, que o próprio tribunal foi lá e questionou a Anvisa, perguntando para ela, precisa ou não de autorização de funcionamento de empresa para medicamentos hospitalares, fornecimento de insumos de saneantes, cosméticos, tudo que está lá descrito no artigo 3º da resolução 16 de 2014 da Anvisa. Aí, feito esse questionamento diretamente para a Anvisa falou, sim, precisa. Porque aqui a administração, na qualidade de adquirente, ela está como atacadista e não como varejista. Então, sendo de atacadista para atacadista, eu
tenho a necessidade na qualificação técnica de exigir essa autorização de funcionamento de empresa para as empresas que fornecerem esses materiais que estão lá descritos nesse artigo. Vamos outra. A impugnação. A ausência de um meio eletrônico para impugnação e pedido de esclarecimento. Clássico. Não tem um e-mail, não tem uma forma de o licitante se comunicar com a administração. Então, ele pode entrar e falar, né? Já é reconhecido pelo tribunal também, vários tribunais de contas já têm os próprios acórdãos a respeito disso, então ele pode entrar e pedir. A ausência também de benefícios para microempresas e empresas de pequeno porte. Boa. A Lei Complementar 123, a partir do artigo 48, ela traz os deveres da administração a respeito disso. A administração, naqueles certames que o objeto for menor que 80 mil, e aí eu entendo esse objeto, tanto o valor global, então o valor global 80 mil reais, ou o valor por item, cada item é menor que 80 mil reais, esses itens eles devem estar exclusivos para microempresas e empresas de pequeno porte, e aí pode ser microempreendedor também, dependendo. Quais as exceções? Está lá no artigo 49, cabe à administração justificadamente falar que não vai ter por causa de alguma dessas exceções. A cota de 25% também para objetos que... menor valor global. Os objetos são divisíveis, cota de 25%. E também, no caso de contratação para obras, a obrigação, ela pode, nesse caso, poderá exigir a subcontratação de microempresas e empresas de pequeno porte. Vamos ver, deixa eu ver se eu lembro mais. Outra. Existência de profissional no seu quadro permanente, sem deixar que ela contrate esse profissional de forma independente. Sim. Então, ela pode trazer lá o edital, existência de profissional, tal, nananana, mas não escrito permanente. Sim. Vamos. Quer complementando enquanto eu vou Não, eu fazer... Ok, então vamos lá, só para a gente agilizar. Olha, Bruno, eu faria um ranking, né, baseado na experiência. Então, campeoníssimo. Muita atenção com regra de comprovação de qualificação técnica para fins de habilitação. Tudo que envolve qualificação técnica. Isso. Fernanda trouxe um exemplo aqui, a questão do profissional ser do quadro permanente. Esse é um dos aspectos. Problema de quantitativo, problema de poder somar atestado, enfim. Prazo de prestação do serviço, de realização da obra, tudo que se refere à qualificação técnica. O segundo aspecto, objeto, tá? Muita atenção. Por quê? Porque se você não tem essa atenção, você, fornecedor, pode ter problema depois no momento de executar o contrato. Terceiro aspecto, esse para o fornecedor é fundamental. Eu ficaria ligadíssimo nisso. Cláusulas de pagamento. Estão claras? Boa. Ou não estão claras? Porque muitas vezes não estão claras. Você lê o edital e você não consegue saber. E aí gera tanta dúvida que no momento que você executou e você está esperando o dinheiro, essas dúvidas vêm à tona, até esclarecer qual é o sentido daquilo que não está claro, está postergando o seu direito de receber e seu capital de giro está indo embora, né? Porque a grana não entra. Então, essas três aqui eu elencaria como principais. Mas eu disse isso no podcast que a gente fez aqui sobre documentos de habilitação. Leitura do edital, pente fino no edital. Tudo que você levantou, né? Se puder, se tiver mais uma pessoa na empresa que pode fazer a leitura, tá? Levantar tudo, discutir entre você, pede esclarecimento e faz impugnação. Eu colocaria essas três coisas como, que eu me lembro aqui, num ranking de prioridades dos problemas que mais acontecem. Mas edital tem problema com tudo. Se você faz... Existe um fenômeno que ajuda muito, não só a administração, mas qualquer pessoa que trabalha com texto, foi trazido pela informática, que é o recurso copia e cola. Isso é verdade. Tá? Aí você faz o copy, e é bom, ajuda para o CHU, quando você copia e cola corretamente. Então, você está contratando um serviço de limpeza, faz copia e cola do edital de serviço de limpeza. Porque a hora que você faz um copia e cola do edital de um serviço de portaria, por exemplo, a chance de você colocar bobagem é muito grande. Então, tem que ficar atento para tudo, né? E deu o problema, faz a impugnação antes para evitar a discussão depois.
Nós teremos um podcast posterior a esse, daqui a algumas semanas, que vai falar sobre a tecnologia, né, em licitações, mas vai falar também do chat GPT. Então, aumenta ainda mais esse problema em alguns aspectos, a gente vai debater aqui, é imperdível também. E eu também quero pedir para o pessoal da produção, a Thais Argolo, que está aí acompanhando o chat ao vivo com o pessoal, para mandar também esse episódio que saiu sobre documentação com o professor Nivaldo. Se eu não me engano, a Priscila Vieira também participou de algo. Ela fez uma dupla com a Priscila, você. nós falamos sobre sistema de registro de preço. Esse documento de habilitação eu estava sozinho. Boa. Então, ali, Thaís, se você puder mandar já o link ali no chat. E também, Renan, coloca na nossa descrição aí do episódio, tanto no Spotify quanto no YouTube, para o pessoal acessar. E eu quero fazer uma pergunta aqui, para a gente até fechar esse tema. Claro, aproveitando a expertise de vocês, a gente recebe muita gente aqui, a gente já passou de vários e vários, dezenas e dezenas de episódios. E muitos, quando são pregoeiros ou quando tem essa vivência da área pública, traz uma vivência, digamos, com relação principalmente à questão da impugnação, né? É como se fosse poxa, não precisa impugnar, eu já ouviu aqui algumas vezes, né? É de bom tom fazer o pedido de esclarecimento, porque ele soa mais leve, ele dá como uma entonação mais leve. Não é tão pesado igual a impugnação em si. Claro, a gente do outro lado da moeda, que é o licitante, a gente incentiva ele a fazer o que ele achar que ele deve fazer, porque ele tem esse direito, né? Mas as boas práticas, os bons modos, enfim, como que você orienta? E, claro, se essa percepção, ela pode ser uma percepção somente de pessoas que vieram aqui, ou se ela realmente existe no meio de órgão público, eles ficam ofendidos quando chega uma impugnação, por que isso acontece, ou por que isso, e se vocês discordam, por que não deveria acontecer, até pra gente ter esse diálogo, porque, falando, por que eu tô perguntando isso pra vocês, porque muito licitante enxerga isso. E fica com medo. E fica com medo de, poxa, eu não quero me desgastar lá com o pregoeiro, porque, eu quero vender pra ele. Eu não vou me desgastar com ele, eu não vou fazer um pedido de impugnação, porque, poxa, cara, eu não quero me desgastar com essa administração. Depois porque vai ficar pegando no meu pé. Vai ficar aplicando sanções. Eu tenho que fazer um pedido a mais ali de reequilíbrio, enfim. E aí eu preciso ter uma boa relação. Ele prefere manter a boa relação, como obviamente é muito comum, né? Você tem que prezar por isso, do que impugnar. Mas só que o ato de impugnar, aí é uma opinião particular minha, é também uma medida bacana de se seguir, porque você não está indo contra aquela pessoa, você está indo a algo que está escrito ali e você acha que deve melhorar. Como tudo nessa vida dá para melhorar, né? Então, agora uma opinião minha, agora qual que é a opinião de vocês? Vamos lá. Eu, como boa legalista que sou, eu falo, se você tem direito, vai pelo seu direito. E, assim, por estar ali dentro da administração, eu auxilio as impugnações, a gente vê ali uma petição. A gente não vê um licitante. A gente vê uma petição e analisa essa petição de forma genérica e de acordo com o que a lei fala. Para o licitante, vai pelo seu direito. Se é pedido de impugnação, não tenha medo de fazer um pedido de impugnação, porque pode ser, assim, que um pregoeiro ofendido se ofenda com o seu pedido, mas a maioria das pessoas que são sensatas, elas não vão se ofender, porque é um direito que ele tem, e se tiver certo, realmente tem que ser corrigido. E se não estiver certo, ele vai receber a negativa e vai seguir a vida. Todo mundo segue a vida. Não tenha medo de pedir reequilíbrio, não tenha medo de entrar com recurso, não tenha medo de fazer a impugnação, porque tudo isso é parte da vida. E se a gente ficar inerte, ninguém defende nossos direitos. É aquela máxima do direito. O direito não socorre aos que dormem. Então, vá em busca, né, do que você acha que é certo, que você viu que não está condizente com aquilo que você acredita. Pergunta, questiona. Não tenha medo de ser o licitante chato, porque você só está, né, defendendo a sua empresa. Legal.
Bom, Bruno, do meu ponto de vista, inegavelmente o problema existe, tá? É um problema posto, é real, não é ficção, não é alguém que criou isso na cabeça. O que a gente sustenta nos cursos? Basicamente o que a Fernanda colocou para vocês, tá? O licitante não pode ter esse tipo de receio, né? E mesmo porque, se ele se calar, ele pode estar assumindo um prejuízo lá na frente. Talvez então, pode ser anulado lá na frente, tudo aquilo. Sim, e ele se vê compelido, toma prejuízo com aquilo depois, porque não esclareceu no momento correto, tá? A discussão fica muito pior depois que o mal está consumado. Então, eu acho que quanto a isso, sem dúvida nenhuma, essa é a postura e a orientação tem que ser essa. Você, como licitante, você precisa assumir a tua postura. É seu direito. Você vai exercer ou você vai deixar para lá? Você sabe as consequências de deixar para lá? Se você sabe e você tem condição de avaliar, avalie e tome a tua decisão. Mas não forme essa imagem. Agora, o problema existe e esse, Bruno, eu diria que é mais um problema de cultura que precisa mudar. Perfeito. E o problema já nasce no seguinte ponto, né? Quando a administração e o licitante se encaram como contendores, como partes contrárias, como adversários, a concepção está errada. Eles são parceiros na contratação pública. Cada um com seus interesses, com seus direitos, que devem ser preservados, sim, mas eles são parceiros. A administração quer aquele objeto fornecido da melhor forma possível e o fornecedor fornecendo da melhor forma possível, que é aquele preço que ele achou que era o interessante, que vai manter a empresa dele vivendo aí, vai ter o lucro que ele precisa ter, ele tem que ter lucro, etc. e tal. Então, essa cultura precisa começar a mudar aí. Nós não somos adversários, nós somos parceiros. A partir daí, a administração não pode encarar, a Fernanda disse isso, não pode encarar como uma provocação. Às vezes, ocorre casos que é provocação, sim, o licitante faz para encher a paciência, digamos assim, desculpe a expressão até chula, mas é isso que acontece, tá? E a administração também não pode encarar que toda impugnação é pessoal contra quem fez o edital, ou contra o pregoeiro que vai julgar a licitação, ou contra a comissão de licitação. Não é pessoal, é uma situação colocada. E aí a importância de você fazer a coisa bem feita. Quando você fez bem feito, a administração responde à impugnação e não acolhe. Esclarece o que tem que esclarecer no pedido de reconhecimento e a vida segue. E quando ela estiver errada, o licitante estiver correto, agradeço o licitante, porque ele evitou que o problema vá surgir lá na frente com consequências muito piores do que se você consertar agora a partir da indicação. Então, basicamente é isso. Outra coisa que eu quero acrescentar é não que aí reduz, né, essa cultura sem bate-boca. Então, reduz a termo, escreve tudo aquilo que você quer, protocola. E isso também é até uma ressalva para o próprio licitante, porque ele tendo tudo aquilo documentado, ele fala, eu fui lá, eu falei. Tá tudo aqui, eu enviei por e-mail. Não fica mandando mensagem, que eu sei que muitos licitantes, às vezes eles têm o número do pregoeiro e ele fica mandando mensagem pro pregoeiro direto. Não manda mensagem pro pregoeiro, faz o meio oficial, faz pelo meio oficial. Exato. Só uma observação final, mas acho, se vocês me permitem, eu acho importante a gente colocar isso. Sempre. Quando o licitante toma como regra geral, como um princípio inabalável, que eu não quero confrontar porque eu tenho interesse de vender, porque eu quero ter outros negócios. Você citou o exemplo, eu vou ter que fazer um pedido de reequilíbrio econômico-financeiro e eu vou contar com a antipatia do órgão, do servidor, etc. Quando ele tem essa premissa, se a gente parar para... Eu não sou psicólogo e nem quero ser, tá? Mas acho eu que é a verdade. Quando você para analisar, o que está por trás disso? É chato a gente constatar, mas o que está por trás disso é o seguinte, ó. Quando for para me beneficiar, a gente precisa cumprir as regras, tá? Agora, se eu estiver sendo prejudicado, cumpre as regras. Agora, se eu não estou cumprindo as regras e eu estou sendo beneficiado, então tá bom, não tem problema nenhum, porque ó, eu vou ser beneficiado no meu pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, eu vou ter uma facilidade qualquer, né? Então, o que está por trás é isso. Então, o que a gente quer? A gente quer uma coisa... um jogo jogado limpamente, ou se for em relação para a lei, como é que diz o princípio? Para os amigos a lei, para os inimigos... Não, para os amigos tudo, para os inimigos a lei, né? O que está por trás desse raciocínio é isso. Então a gente precisa ter cuidado com isso. É direito
exerce, porque você pode estar prevenindo um problema maior acontecer mais para frente depois. Pode fazer até um esclarecimento. Eu lembro de um podcast que a gente fez com o professor Nivaldo e também o professor Savoniti, e ele falou, a gente estava falando de repactuação, e ele falou, se você não encontra isso no edital, isso é uma garantia sua. Então, faça um pedido de esclarecimento perguntando para aquele órgão público por que não está lá. E às vezes ele vai ler, vai falar assim, pô, verdade, não tá, vai ter que retificar o edital. Porque isso é uma garantia. Isso já aconteceu comigo. O fornecedor foi lá, pequenininho o texto, me fez uma pergunta, eu li, falei, olha que inteligente, vou ter que retificar o edital, sem desgaste, sem nada, sem mandar aquele monte de lauda, sem ofender o pregoeiro, sem ofender quem redigiu o edital, e todo mundo ficou feliz e tranquilo. Então, em alguns casos, pode ser que um pedido de esclarecimento tenha o valor de uma impugnação e todo mundo fica tranquilo ali. Ele só fiz uma pergunta. É que eu vejo um amadurecimento, quando eu vejo algo assim, e a gente vem para a área privada, relação privado com privado, essas coisas elas não existem, né, basicamente. Ou se existe, é muito pouco. Sim. Mas só que quando se trata de licitação, órgão público e privado, existe a soberania do órgão público e muitas coisas que aí também permitem essas questões. O que eu quero trazer? Exige a nova lei está aí, a gente tem bastante coisa para se debater e evoluir, mas exige um amadurecimento profissional Das pessoas. de quem pede. Isso. E de quem vai analisar esse pedido. Justamente para não levar para o lado que não deve levar, que só tem que levar para um lado, o profissional. Ponto. E o outro, quando for fazer o pedido, como bem disse, você não precisa xingar. Você não precisa falar, o pessoal é incompetente. Cara, vá direto ao ponto, igual você falou. Escreva ali muito bem, mas tenha fundamentos, fatos e tudo mais. E isso exige, né, um amadurecimento profissional para que esse diálogo ele seja saudável. Quando você vai para qualquer outro caminho que não seja isso, aí você abre brecha para realmente o cara levar pro pessoal, o outro lá também perder a linha, e assim não se constrói algo que seja salutar ali ou propício para uma boa compra e não vai estourar lá na frente. Então, acho que quando alguém defende, não faça impugnação, pelo amor de Deus, porque você tá... Você que fala isso, você já está errado. Você já não tem um amadurecimento profissional na minha visão. E você que deixa de fazer o pedido, evolua isso, porque você tem como fazer pedido e você tem que exercer esse direito até mesmo como cidadão. Se você enxergou um erro e você sabe fundamentar aquilo, você está fazendo um favor, inclusive, a todos os cidadãos quando se fala de compras públicas, né? Fechado? Fechado. Então, a gente está disponibilizando o nosso mapa mental para você baixar aí com todas as questões que foram abordadas aqui e mais, tá? Então, você tem acesso. Eu quero também colocar para vocês mais um presente que é o e-book da nova lei de licitações, para que você possa baixar também. Esse e-book ele é do Com Licitantes na prática, a nova lei na prática, dias 19, 20 e 21 de julho. Estaremos lá presentes com muitas palestras, são mais de 40 palestrantes, 58 palestras. Teremos por segmentos saúde, obras e serviços de engenharia, tecnologia da informação e comunicação, terceirização e também categorias, modalidades e procedimentos, estatais, para quem vende para estatais também, execução contratual, gestão e estratégia, enfim, modalidades, por que modalidades ali, categorias, para que você possa formatar a sua trilha. Então você, licitante, que já vai para o evento ou que está cogitando ir para o evento, você pode baixar o aplicativo agora no seu celular e favoritar as palestras que você gostaria de aprender lá na prática ao vivo. Então, mas Bruno, eu vou ter direito a escolher uma palestra só para assistir ao vivo, vou perder as outras duas que vão estar ocorrendo nos outros palcos. Não. Todo participante vai receber a gravação, então você pode ficar tranquilo, você vai escolher aquela que você vai assistir ao vivo, professor Nivaldo, vai estar muita gente lá bacana também. Eu já tô até rastreando os aviões pra cá de novo. Boa, por favor, Fer, você será muito bem-vinda e a gente vai ter muito conteúdo, mas só que sem teoria, Antônio. E se tiver teoria, é para fundamentar, para ter a prática ali, um caso concreto, a prática para que você saia de lá, por isso que a gente chama de imersão na nova lei de licitações, de fato,
né? São 3 dias, incluindo também participações especiais. Você que é empreendedor, você que é empresário, nós teremos ali no final uma palestra especial a cada dia. Então, primeiro dia nós teremos o Marcos Pianges, ele vai falar sobre desenvolvimento pessoal, liderança. Carlos Bush vai abordar sobre vendas, que ele já foi ano passado uma palestra que fez todo mundo chorar, inclusive no final, foi muito bacana. E para fechar o grande dia, na sexta-feira, nós teremos o Joel J com O Sucesso é Treinável. Então vai ser uma palestra extremamente importante, muito relevante para quem estiver presente lá. Se você não puder vir para São Paulo, você poderá também assistir online. Maravilha, Antônio. E também Muito 2 bom. happy hour, né? Isso é bem importante, vai proporcionar muito network durante mais, sei lá, de 10 horas ali de conteúdo. Sala VIP. Sala tem VIP. muita coisa. Vai ter banda ao vivo, Muita Caramelo coisa, muita Dogs, enfim, vai ser bem bacana para que você possa usufruir e também adquirir conhecimento de acordo com a sua necessidade. Então, Sim. você vai ter o poder de escolha, isso é o principal também. Você vai poder escolher assistir Nivaldo, assistir Savonite, assistir Nádia, assistir Rony Charles, Vitor Rafael Amorim, Ícaro. Murilo Jacobi, enfim, Jacobi Fernandes. Todos eles ali você vai poder escolher qual de acordo com o seu tema, de acordo com o seu segmento, e assim vai. Então, é um evento que para todo licitante que está no mercado, ele não pode deixar de ir, porque ele vai ter, além de conteúdo, ele vai ter muito network e acesso aos principais mentes ali, convivendo, tirando foto com o Antônio, com todo o pessoal aqui, e convivendo com eles. Maravilha? Agradeço a presença de todos e até a próxima semana. Um grande abraço. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente.